Então, para dar início, Júnior Freitas, camarada, vamos falar um pouco sobre trabalho e precarização da vida? Vamos, né? Primeiramente, boa tarde a todos. Sou J.R. Freitas. Eu vim da cultura hip hop, primeiramente me apresentando, contando um pouco aqui sobre a minha vida. Eu fui criado nos anos 90, no Capão Redondo, uma época muito difícil. Foi considerado um dos bairros mais violentos do mundo, no Triângulo da Morte. Mas sobrevivemos e continuamos sobrevivendo. A cultura hip hop formou muito da minha ideologia política, né? Onde eu fui parar realmente na política institucional hoje. A minha luta recentemente começou com os entregadores de aplicativo. Em 2023, eu fiz parte e fundei, junto com outros integrantes, a Aliança Nacional dos Entregadores de Aplicativo. A gente fez parte da mesa de negociação do Ministério do Trabalho, onde não conseguimos chegar a um acordo com as empresas de aplicativo, não conseguiram sequer dar 5% daquilo que a gente estava pedindo. Então, a gente continua na luta aí, certo? E eu vou contar um pouco aqui mais sobre a minha caminhada como entregador. Eu tenho 22 anos de profissão. Quando eu entrei, né, nessa profissão, ela não era regulamentada como é hoje. A gente trabalhava sem direito a absolutamente nada. Depois veio o governo do PT, que aí conseguiu colocar algumas amarras e a gente conseguiu realmente, de fato, ter os direitos trabalhistas. Mas aí, todo mundo sabe, fazendo um loop muito grande para os dias de hoje, chegou a precarização das empresas de aplicativo. Mas eu queria deixar bem claro aqui para vocês que, às vezes, a gente quer colocar a responsabilidade somente nas empresas de aplicativo, como se as empresas de aplicativo viessem do nada e se instalassem. Então, muita gente tem culpa do que está acontecendo hoje com os entregadores de aplicativo. E quando eu falo de uma maneira geral. Todo mundo aqui faz uso de aplicativo, todo mundo sabe que é precarizado, todo mundo, eu não posso dizer todo mundo porque eu vou generalizar, mas boa parte da sociedade faz uso desse trabalho hoje, que precariza. O que vocês têm que entender é o seguinte: quem está na rua, quando eu passei a virar entregador de aplicativo e abandonei a CLT, não foi uma coisa mágica que aconteceu, que a gente falou, vou largar a CLT e vou entrar nas empresas de aplicativo. Houve um motivo para isso que ninguém fala. Embora a CLT garanta vários benefícios que hoje não tem, inclusive que hoje está bem mais precário do que as leis trabalhistas, naquela época já estava difícil. Quem trabalhava como CLT, como eu trabalhava, eu era constantemente explorado o tempo todo. Todo mundo sabe aqui que nenhum patrão, nenhum dono de empresa paga um salário que não tenta arrancar até sua alma. Então, foi exatamente isso que impulsionou a precarização e as empresas de aplicativo. Então, se hoje a CLT, a carteira de trabalho, já não é mais tão atrativa, então a gente tem que olhar para isso também, o porquê que ela não é mais atrativa. A gente tem que parar de colocar só a culpa no avanço da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia vai continuar avançando, dificilmente a gente vai conseguir parar ela. O que aconteceu foi que eles avançaram em cima de um defeito que existia nas leis trabalhistas, que hoje existia. Quantas vezes eu saía com o baú cheio, até a tampa, pegando rodovia, arriscando a minha vida, tendo que cumprir meta, trabalhando pela CLT, até uma hora que ela ficou defasada e eu não conseguia mais pagar as minhas contas. O que o aplicativo fez? Usou dessa falha do sistema, entrou na mente dos trabalhadores, pagava muito mais na época, ganhou todo o mercado, monopolizou o mercado, e hoje eles fazem o que eles querem. Então, quem errou? É uma condição que todo mundo errou. Então, fica difícil para quando a gente fala para os trabalhadores, entregadores de aplicativo, valorizar a CLT e a carteira de trabalho. Para entender que hoje está mais precarizado. Porque eles têm isso que eu tenho na mente. A gente já pensa em cumprir horário, exploração do empresário que está ali exigindo o máximo da gente. Então, a gente tem o quê? Esse sentimento de liberdade que ganhou a massa e que a gente não está sabendo trabalhar. O que move não é nem a grana mais hoje em dia, mano. Apesar de ser essencial. Mas essa sensação de liberdade que o entregador tem hoje, a CLT não consegue oferecer, você não vai conseguir vencer isso. Eu posso trabalhar 14 horas na rua, mas a sensação de você falar que você pode ir embora, que você pode levar seu filho para o médico se precisar, qualquer tipo de situação, não vai fazer o trabalhador voltar
ao que era antes. A não ser que a gente consiga ganhos efetivos como a gente precisa ter dentro da CLT. A gente quer que o trabalhador volte para a CLT, mas a gente não está fazendo políticas públicas para melhorar a CLT. Ninguém está fazendo isso. Então, se não fizer isso, não vai adiantar. A precarização vai continuar, vai engolir o mercado e vai chegar uma hora que a gente vai estar sem volta. Então, se tem especialistas aqui, se tem pessoas do Ministério Público do Trabalho, se tem pessoas que têm competência para resolver isso, antes de você querer que o trabalhador volte, você precisa atualizar as leis trabalhistas e trazer ela para os dias atuais. O avanço da tecnologia ela não vai parar. Para a gente ganhar, a gente tem que construir políticas públicas efetivas e com ganhos reais dentro da CLT. Então, eu acho que esse discurso de só atacar as empresas de aplicativo não vai adiantar. A gente tem que entender que hoje existe um mercado financeiro flexível, na onde, antigamente, eu precisava levar o meu filho no médico. Sou casado, tenho uma esposa, mas isso era uma responsabilidade minha também. Eu não conseguia sair. Eu era ameaçado. Vocês sabem que na CLT, para quem trabalhava de moto, você tinha uma seguinte regra: se você faltar um dia, você perde a cesta básica. Quem é que te oprime com itens essenciais? O Ministério Público fala isso, mas o trabalhador sabe disso, ele não vai voltar atrás. Não vai voltar para esse modelo mais. Então, ele prefere lutar para melhorar as empresas de aplicativo do que voltar a ser explorado por um patrão que vai te falar: se você faltar, você não vai ter direito à cesta básica, utensílio básico para a sua sobrevivência. Ninguém fala isso. Então, na minha visão, está muito difícil lutar contra o avanço da precarização se eu não tenho nada melhor para oferecer a eles, a não ser o sistema que eles já conheceram, saíram e não quer mais voltar. Então, falta o quê? Comunicação com a base, falta comunicação com os nossos, com quem está na rua de verdade. E eu sinto muito isso e eu enxergo muito isso. Não critico. Muita gente vai na internet falando: isso aí é como é que fala? Alienação do trabalhador que não conhece seus direitos. Não é alienação. Não é alienação. O trabalhador não tem tempo de chegar em casa, tomar um banho, ler um livro, tomar um café. O trabalhador não tem esse tempo e não vai ter esse tempo porque o mercado não vai dar e não vai abrir esse espaço para o trabalhador se informar. Tudo dele é rápido. O Instagram é 1 minuto e meio. Se passar de 1 minuto e meio, seu engajamento cai porque ninguém tem paciência para isso. Então não adianta falar para os caras ler um livro. Os caras não vão parar para ler. Os caras não conseguem parar hoje em dia nem para conversar. Se eu parar lá no bolsão lá e começar a falar para eles falam: tocou, tchau. Então tudo é muito rápido. A gente que está atrasado, mano. A gente tem que melhorar a nossa comunicação com a base. Entender que está tudo muito rápido. Então, sobra para nós isso, certo? Porque eles não vão ter tempo de lutar, não vai ter esse tempo todo. A tecnologia está avançando tão rápido, daqui 5 anos isso aqui já não serve mais para nada. Não sei como que vai estar o modelo daqui 5 anos. Eles vão estar cada vez mais avançando e, olhe lá, cada vez menos vai ter mão de obra para o trabalhador, que quando chegar a tecnologia, eles vão querer avançar para explorar cada vez mais e não depender mais disso. Não depender mais da mão de obra do trabalhador. Vão colocar drone, vão colocar o que for. Eles vão tentar isso. Cabe nós agora falar e dar um puxão de orelha mesmo de quem tem competência para melhorar isso. O governo tem competência para colocar as empresas de aplicativo no seu devido lugar. O Ministério Público tem a obrigação de melhorar a CLT, porque isso aí eu estou falando das empresas de aplicativo. Mas isso aí vai acontecer em todos os modais. E todo mundo já está achando da hora migrar para esse tipo de situação. Para o aplicativo, para não ter patrão, para não ter exploração e, o mais importante disso tudo, o que eles vendem para o trabalhador? Eles vendem sonhos, coisa que a CLT possivelmente não vende. Você vai ficar amarrado naquele serviço, naquele piso salarial, sabendo que você vai trabalhar até o resto da sua vida e se aposentar com um salário mínimo, cheio de problemas de saúde, tendo que depender do Estado para conseguir remédio. Mas o que o mercado neoliberal oferece para você? O sonho de um dia poder conquistar algo a mais do que isso. É ilusão. Eu consigo enxergar, muitos não. E não adianta criticar, não é um lado, não é alienação. Talvez a nossa comunicação está sendo falha. Nossas posturas estão sendo falhas. Então, eu bato nas empresas de aplicativo, mas, ultimamente, a minha narrativa, o meu discurso, o meu diálogo é para autoridades que têm competência de melhorar isso. É uma guerra agora, a gente está numa corrida, eles estão lá na frente, a gente está aqui atrás.
Vamos melhorar as condições de trabalho do trabalhador, que hoje é CLT, que hoje tem os seus direitos trabalhistas. Vamos melhorar isso. Porque a gente, sinceramente, quando a gente está lá na viela, quando eu estou lá na viela, eu vejo um monte de herói. Que todo mundo coloca assim, o trabalhador é o herói desse país. Um monte de herói doente, esperando remédio do governo, com salário mínimo. Ninguém é bobo mais não, mano. Ninguém mais ninguém consegue manipular mais ninguém. A internet está aí, todo mundo está vendo. Então, os moleques que estão lá hoje agora empinando moto, deveria estar aqui dentro. Se os moleques da minha quebrada não estão aqui dentro, empinando moto, não estão aqui dentro, se os meus vizinhos não estão aqui dentro, a gente está falhando. A gente está falhando feio nisso. E isso aqui, eu vou ser bem sincero para vocês. A gente precisa de cada um de vocês, mano. Eu preciso de cada um de vocês. A Débora, todo mundo aqui precisa de cada um de vocês, mano. Porque vocês têm uma consciência política, vocês sabem o que está acontecendo e vocês precisam introduzir isso mais no gueto. Muito bom esse evento, eu gostei demais desse evento. Está cheio de munição lá embaixo. Deveria estar lá na quebrada também. Vamos fazer uma flipei lá no meio do Capão Redondo? Bora? É isso que eu peço, mano. Vamos fazer uma flipei no Capão Redondo, vamos fazer a flipei na zona leste de São Paulo, dentro das favelas. Se for possível, a gente ajuda a conversar com os líderes comunitários lá, que a gente tem contato, e fala, nós vamos fazer uma flipei aqui para todo mundo. Chegar a fazer um bagulho da hora. Eu quero ver isso aqui crescer cada vez mais. E não acho, nós precisamos de vocês, mano. Não abandona a gente, porque eu estou tentando fazer uma das coisas que é mais difícil. Conectar tudo que eu encontro aqui com vocês, com a comunidade, com a quebrada. E mostrar na prática. Se hoje existe muitas leis que ainda protegem, muitas não, poucas, mínimas, que protegem contra o racismo, contra o preconceito, foi através da luta de vocês. Através da luta do movimento negro, através de todas essas lutas que hoje eles usufruem, mas eles não sabem quem fez. Porque graças a essa militância, hoje nós temos onde pelo menos recorrer, pelo menos gritar e falar, opa, sofri racismo, isso está errado. Coisa que não tinha antigamente. Isso é fruto de uma luta que a gente fez, e o movimento negro fez, e todo mundo fez. Contra a LGBTQIA+, a gente tem que lutar, mano. A gente tem que se introduzir na quebrada, a gente tem que dialogar com os nossos, e isso porque a gente só vai vencer se a gente convencer eles, viu? Senão a gente vai ficar rodando entre nós aqui, a gente não vai conseguir avançar. A gente está numa nova era. Eu costumo dizer para vocês, a gente estava sempre no front lutando para conseguir melhorias para a nossa categoria e para o nosso povo. Nós estamos numa nova era. Chegou a hora que nós agora precisamos estar com a caneta na mão. Nós precisamos estar com poder de decisão. Se você é uma pessoa, mulher branca, homem branco, está envolvido, ajude a gente a ter esse poder de decisão. A gente sempre recorria a alguém que tivesse, pelo menos, um sentimento de querer ajudar a gente. Então, a gente estava sempre pedindo para alguém. Nosso movimento sempre pede para alguém, ajuda nós. Ajuda. Estamos numa nova era. Chegou a hora de a gente ocupar os espaços de poder de decisão. E não é sozinho, é junto com vocês. Agora, a gente quer ser o representante. Eu quero chegar na minha quebrada e eles falar assim para mim, cara, você é um cara preto da periferia, terminou o ensino médio. Como você conseguiu? Você consegue também. Enquanto eles não vêem um de nós lá, eles não vão acreditar. Eles sempre vão achar que tem que pedir para alguém. Não, quando eles veem eu lá, quando eles veem a Débora lá, eles vão falar, eu vou chegar também. Então é possível, porque ainda é impossível para a gente. Só que a gente não vai conseguir sozinho. A estrutura ainda é branca e fecham as portas. Quem abre as portas para a gente são vocês, que têm consciência, que vêm de uma condições melhor, que não falo todos aqui, mas algumas pessoas que são brancos, que têm um pouco mais de privilégio de quem sofre na periferia, que pode conseguir alavancar vozes que estão presas dentro da periferia, dentro das comunidades. Para a gente fazer o quê? Ampliar essa luta. Para a gente fazer um evento desse aqui e não ter espaço. Para a gente ocupar sambódromo, onde seja que for. Essa é a nossa consciência e é isso que a gente quer. Se a gente chegar lá, a gente vai derrubar o fascismo. Mas sem esses moleques da quebrada, sem as mães da quebrada, a gente não vai conseguir. A gente vai ser sempre a minoria, sendo a maioria. Então, eu peço a ajuda de vocês. Então, vamos olhar, vamos fazer a nossa parte. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Valeu pelo convite.
A gente já começou com tudo, gente. Olha. Bom, agora passar a palavra aqui para a Débora. Camarada, fica à vontade, o palco é seu. Boa tarde a todos e todas. Primeiro, eu gostaria de saudar espaço, saudar os companheiros que estão dividindo a mesa aqui comigo. O Júnior Freitas, uma grande referência. Morador do fundão do Capão Redondo, assim como eu. Velho de guerra aí. Marcelo Morcego, Juliane Furno. Tá aqui nesse espaço, para mim, já é a realização de um sonho, né? E agradecer a Flipei por ter nos chamado, porque, na maioria das vezes, né, Júnior, a gente é meio que excluído. Então, a gente fica muito feliz de estar nesses espaços. E uma das coisas que eu comentei quando eu cheguei, que, para mim, estar aqui é a realização de um sonho. Eu me chamo Débora Lima. Hoje, eu estou coordenadora nacional do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. E sou presidenta do PSOL no Estado de São Paulo, a primeira mulher negra a presidir um partido nesse estado. Nossa, o coração fica até acelerado com essa energia tão boa. E estou muito feliz de estar aqui falando desse tema, né, trabalho e precarização de vida. E não tem como falar desse tema sem a gente falar da nossa própria história. Eu, uma mulher negra, moradora da periferia, mãe solo, que sofro desde pequena e vejo a minha mãe sofrer também por conta da precarização dos trabalhos. Eu costumo dizer que, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as histórias se repetem. E, para mim, é muito marcante cenas de infância, porque o corpo negro, gente, a gente já nasce desde pequena tendo que lutar e tendo que fazer militância para sobreviver. Então, eu me lembro, muito pequena, ver minha mãe chorando por diversas vezes, e criancinha não entendia. E teve um dia, quando eu tinha 8 anos, que eu tive a consciência do porquê que minha mãe ficava chorando. Eu via sempre ela chorando, e criança questionava. Eu falei, mãe, você está chorando? Por que você não chora fazendo barulho, né? Porque criança chora fazendo... E quando eu vim me dar conta, quando eu tinha 8 anos, e acordei de manhã, e os meus irmãozinhos, e perguntei para minha mãe, mãe, não vai ter pão hoje? Minha mãe não respondeu nem que sim, nem que não. Ela simplesmente saiu da sala, foi para o quarto, e eu peguei minha mãe chorando. Foi naquele momento que eu percebi o porquê que minha mãe chorava tanto. É porque, por diversas e diversas vezes, ela não tinha alimento para dar para a gente. Eu sou uma mulher negra, assim como tantas mulheres negras, e hoje também como mãe, que tem uma grande preocupação referente à questão da insegurança alimentar, da alimentação. Eu sou uma mulher que sei o quanto a fome dói. E dói muito. E, infelizmente, eu tive que começar a trabalhar com 10 anos de idade, eu e meus irmãos, né, como diarista, como passadeira, para conseguir ajudar minha mãe a comprar alimento dentro de casa. E num serviço que, recentemente, foi quando eu entrei no movimento que eu entendi que era um trabalho precarizado, até escravo. Porque eu era uma criança que tinha que fazer faxina, ganhando R$ 25, enquanto outra faxineira estava ganhando 50. Eu consegui passar no ProUni, eu fui uma das primeiras turmas do ProUni, mas eu não consegui dar sequência, porque eu ganhei bolsa parcial e tinha que pagar o valor da metade. E essa mesma família que me acolheu quando criança, que eu achava que era bênção divina, eu trabalhava, tinha que dormir nesse serviço, e a única coisa que essa família fazia era pagar minha condução e pagar a minha faculdade. E era surreal, porque, naquele momento, eu entendia que eles não queriam que eu realmente fizesse a faculdade, porque eu tinha que acordar às 6 horas, chegava meia-noite, chegava morrendo de fome, não tinha comida, e aí eu não tinha direito de ter shampoo para lavar meu cabelo, eu não tinha direito de ter minhas coisas íntimas como mulher, porque era só isso que eles nos ofereciam. E a minha história, ela se repete com tantas outras histórias de mulheres negras, de mulheres pretas que vivem nessa sociedade, e a sociedade nos empurrando para os trabalhos precarizados. Não é diferente. Depois disso, eu peguei amor também pela cozinha, quando comecei a ter alimento na minha casa, é muito gostoso. Isso eu tinha muito orgulho, porque eu ajudei minha mãe, meus irmãos ajudou minha mãe, a gente começou a ter legumes, coisa que nunca tinha mais, não tinha na nossa mesa. Então, eu peguei amor pela cozinha, meus primeiros serviços foi num restaurante,
E no restaurante eu fui subindo de profissão só na boca, né? Porque na carteira não chegou. Porque eu entrei trabalhando como auxiliar de serviços gerais, aí fui suqueira, saladeira, ajudante de cozinha e cozinheira. Fazia o serviço de cozinheira, mas o salário que a patroa me pagava era o salário de auxiliar de serviços gerais. E aí, por que eu estou trazendo isso específico? Porque, na minha luta no movimento de moradia, a gente vê nas periferias, tem tantas pessoas exercendo funções que era para receber o valor devido e não recebe. E os patrões utilizam disso, sabe por quê? Eu sabia que estava errado, eu vinha com vários questionamentos, e eu sei que tem tantas outras mulheres pretas com tantos questionamentos, e eu sabia que aquilo não estava certo, porque depois eu pedi as contas e fui para um que quis me pagar como cozinheira. Mas sabe por que o patrão faz isso? E principalmente para nós, mulheres, mães solos, porque ele sabe o quanto que eu preciso daquele serviço para levar o alimento para o meu filho. O quanto as mães precisam daquele serviço, porque talvez seja a única alternativa. Então, vamos usar da necessidade para escravizar, e é assim que essa lógica acaba surgindo. Então, eu vinha com vários questionamentos. Hoje eu estou falando aqui com vocês, e para mim já é um grande passo, porque a sociedade que a gente vive fala que mulher preta não tem nem que estar em espaço de poder, quanto mais pegando o microfone para falar. Então, assim, para mim, estar nesse espaço, pegando esse microfone, eu morria de medo antes de falar, porque a sociedade não nos treina para isso. Treina os homens brancos, né, para falar. E eu vinha com vários questionamentos, foi quando eu encontrei o movimento, há 13 anos atrás, o MTST, e que me mostrou que os meus questionamentos eram legítimos, e que realmente a sociedade que estava errada. Então, o movimento me ajudou muito a entender que os meus questionamentos eram legítimos, que eu tinha o direito de estar onde quisesse estar, né, que eu, sim, tinha o direito de pegar um microfone e falar, que eu, sim, poderia estar em cargos públicos, né, políticos, e eu tenho muito orgulho de estar presidindo um partido, porque é esse lugar que a gente... Se eu quero estar lá, é um lugar que eu tenho que estar, porque nós, mulheres, a gente tem que estar no lugar que a gente quiser estar. Não é a sociedade que tem que dizer para a gente o lugar que a gente precisa estar. E tudo isso, assim, o movimento cumpre um papel muito importante na minha vida, assim como cumpre um papel muito importante na vida de diversas mulheres. Porque a gente vive numa sociedade que, a todo momento, querem fortalecer essa lógica do trabalho precarizado. Querem que, cada vez mais, as pessoas não estudem, as pessoas fiquem nos subempregos, porque, para eles que estão no poder, esse é o caminho de... Deixa ele lá trabalhando, para isso que ele serve, para sustentar essa sociedade e essa lógica, para que essas pessoas fiquem mais afastadas da política, para que essas pessoas fiquem mais afastadas de entender os seus direitos. Então, é essa lógica que a sociedade quer. E eu acho que, de contrapartida, os movimentos sociais vêm cumprindo um papel importantíssimo, assim como cumpriu na minha vida, me trazendo para mim que, sim, eu tenho direito. Eu tenho o direito de estar no espaço onde eu quiser, eu tenho o direito de estar... também ter o direito de ter minha casa, porque é um direito que é constitucional. Nas ocupações do MTST, gente, me ajuda aí que eu falo muito, viu? Depois você vai me falando os tempos aí. Nas ocupações do MTST, 70% são mulheres. Mulheres, negras, mães solos, mães que sustentam uma sociedade, mulheres que trabalharam uma vida toda, mas com essa lógica, né, do capitalismo, do mercado imobiliário, a moradia não chegou para elas. E a gente sabe o quanto é importante ter o seu direito ao acesso a uma casa, porque, na maioria das vezes, a nossa realidade é de chegar um mês, hoje eu pago o meu aluguel, então priorizo o aluguel, aí tem que pagar a energia, aí já foi todo o salário. Então, a gente vive numa... E aí não come. Então, a classe trabalhadora, a todo momento, tem que viver numa manobra de escolhas do que vai pagar cada mês. Então, a gente vê o quanto, ainda hoje, a gente vive numa sociedade onde teve um grande aumento de insegurança alimentar. Basta a gente ver aqui a capital de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, com um orçamento no caixa, e a gente ainda passa e vê pessoas morando em situação de rua. O meu grande amigo, Guilherme Boulos, fala uma coisa que é muito, muito nítida. Assim, a gente deixou um pouco de lado, as pessoas deixaram um pouco de lado a sua humanidade. Hoje, a gente andar na cidade e ver uma pessoa dormindo na rua é como se fosse um cenário natural da sociedade, não indigna mais as pessoas.
Hoje a gente vê uma família, e hoje, nesse exato momento, eu fico pensando quantas e quantas mães estão vivenciando o que minha mãe vivenciou, de perguntar o que eu vou dar para o meu filho. Mas isso já se tornou comum, porque a sociedade quer nos individualizar. Ela quer pregar que, se a pessoa não conseguiu ter a moradia, foi porque foi incapaz. Se a pessoa não conseguiu fazer uma faculdade, foi porque não foi capaz. Né? Se a pessoa está nessa situação, é porque não trabalhou, quis ficar aqui. Mas a sociedade não explica essa lógica de que eu, uma mulher preta, estou a 100 metros atrás de uma pessoa que nasceu num berço rico, num berço que tem dinheiro. E aí é desumano dizer, né, para essa pessoa que eu fui incapaz, sendo que a corrida, né, os 100 metros de distância, a pessoa está, eu acho que nem 100, é 1.000 metros à frente. Então, o movimento traz uma lógica da coletividade, o MTST. E aí, nas ocupações, é onde a gente vê que a minha angústia de a sociedade me empurrar para o subemprego, que a minha preocupação, né, com quem eu vou deixar meus filhos, se eu estou na quebrada, não tem espaço cultural, tem o crime, de certa forma, tentando aliciar e chamar meu filho, um jovem negro, para estar no crime. E, de contrapartida, também, a polícia não nos traz segurança, porque eu não deixo... Estou sendo sincera, eu não deixo meu filho, um menino negro, sair com o celular na mão, porque eu tenho medo da polícia pegar ele, até ele explicar que o celular foi comprado e que não foi roubado. É essa sociedade que a gente vive. 5 minutos, né? E, nas ocupações do movimento, a gente encontra as mulheres onde as angústias elas são iguais. Eu fiz um livro, né, também de uma editora independente, Me Pariou, Revolução, onde eu conto a minha autobiografia. E nesse livro, eu fiz quando eu comecei, eu contava a minha história, e aí eu via que várias mulheres, inclusive, talvez eu estou contando aqui, muitas de vocês se enxergam ou já vivenciou, porque as histórias se repetem. E aí a Mana falou para mim assim, vamos fazer um livro de colaboração, eu acho que a sua história também vai ajudar outras mulheres, porque também a gente não vê muitas mulheres pretas escrevendo. E era um sonho para mim escrever um livro. Eu falei assim, vamos fazer minha autobiografia. Sabe por quê? Porque eu quero que essas manas se enxerguem em mim e elas entendam que o que a sociedade está querendo colocar para elas está errado. E, se elas estão questionando, elas têm que estar onde elas quiserem estar. Né? Elas querem ser escritora, quer estar na política, quer estar em espaços de poder, elas podem, sim, e que sirva de inspiração, porque eu trago também essa questão da coletividade do MTST. O movimento, como que a gente costuma organizar as pessoas? A gente tem um grupo pequeno, que são as pessoas que se perpetuam no poder, e, do outro lado, a gente tem uma sociedade toda que trabalha uma vida toda, que ganha um salário mínimo, mas uma sociedade que não tem moradia, que tem uma educação precarizada, que tem uma saúde precarizada. E a moradia, a educação, saúde, é constitucional, é um direito das pessoas. Mas, se é um direito, por que não chega para a gente? Então, o movimento mostra que a lógica desse individualismo, da meritocracia, é uma lógica errada, e que a nossa potência é o coletivo, a nossa força é o coletivo. A gente, né, Júnior, a gente tem que chegar nas periferias e nas quebradas e dizer para as pessoas que aquele político que dá a cesta básica para ele é um canalha, porque ele legisla há 4 anos e não faz política de combate à fome, não faz política de segurança alimentar, porque a lógica que quem está no poder é que realmente as pessoas fiquem no trabalho precarizado e fiquem passando fome para ele vender, para que as pessoas possam vender o seu voto em troca de uma cesta básica. É muito bizarro, é muito estranha essa lógica. Infelizmente, a gente não pode culpar aquela família, porque talvez aquela cesta básica vai garantir o alimento de uma semana. É o que vai socorrer. Então, a gente não tem que culpar, a gente tem que ganhar os nossos e mostrar que essa forma de fazer política está errada. E que a cesta básica ela vai pegar, vai fazer muita diferença, porque esse político se aproveita só de 4 em 4 anos para lembrar deles, mas, quando chega lá, volta um plano diretor que lasca a nossa vida da cidade, volta a privatização da Sabesp, porque hoje saiu recentemente uma pesquisa que, quando foi fazer a Enel, falaram a mesma coisa da Sabesp. E hoje, gente, tem gente que ganha um salário mínimo e metade do seu salário é para pagar a energia. E aí privatizaram a Sabesp. E, se continuar nessa lógica, daqui 2, 3 anos, a pessoa vai trabalhar, ganhar um salário mínimo para pagar água e energia. Né?
pessoas que estão lá para fazer voto da PL da fome. Olha o absurdo que a gente chegou, Júnior. Né? A gente que faz o trabalho voluntário de entregar alimento, porque só quem passou fome sabe o quanto um prato faz diferença. A pessoa querendo multar quem vai entregar uma cesta básica, não, uma marmitinha de comida por R$17 mil. São essas pessoas que estão nesse poder. Então, a reflexão e a minha colaboração, que eu também quero deixar aqui hoje, que é importante a gente também multiplicar. A gente está vivendo hoje um cenário, uma política que, a todo momento, a gente tem que reafirmar para que a nossa democracia continue existindo. E a gente também está vivendo um momento onde a gente está tendo retiradas de direitos, pessoas querendo fazer leis para retirar direitos conquistados há anos. E a gente, nesse processo também, quando a gente pensa em questão a trabalho, né, a precarização do trabalho, a precarização da vida, a gente precisa entender também que, se hoje ainda existe trabalhos precarizados e se hoje tem pessoas em insegurança alimentar morando em rua, é porque hoje também existe políticos que querem que essa lógica ainda se perpetue para favorecer uma minoria do seu grupo e favorecer os seus próprios interesses. Então, é importante também para a gente reverter essa situação, para que se tenha políticas públicas que realmente vai fazer coisa para os trabalhadores e que vai melhorar a vida dos trabalhadores. Essa política pública, ela se passa também pelos espaços de poder. É isso, gente. Brigadão, viu? E agora, então, a gente abre espaço para a querida Ju Furno. O palco é seu. Boa tarde a todos e todas. Eu quero dizer que eu me sinto relativamente desconfortável de falar depois de vocês dois, porque eu acho que o assunto já foi bastante desenvolvido e que reflexo da nossa sociedade que esse debate consiga ser falado em primeira pessoa, né? Acho que essa é a prova de como esse tema atravessa as nossas vidas, e a partir desses depoimentos pessoais, para mim, tem uma dimensão muito importante. Eu estou muito impactada e fiquei pensando que talvez eu nem devesse falar nada, mas eu vou aproveitar o tempo aqui, já agradecer a Flipei pelo convite, por participar de mais uma Flipei, e vou tentar muito humildemente, a partir também do que eu tenho desenvolvido nos debates sobre economia e o entendimento mais geral assim dessa fase do capitalismo, tentar conectar essas histórias com um processo, né? Porque, veja, aqui não são histórias isoladas que respondem a indivíduos isolados, mas é decorrência ou é espelho de um processo histórico que atinge uma série de trabalhadores e trabalhadoras, especialmente mulheres, especialmente negros e negras, e especialmente na periferia do capitalismo, que são, né, os sujeitos atravessados por essa nova lógica de acumulação capitalista neoliberal. Eu vou tentar ser rápida, porque eu também quero muito privilegiar o debate, apresentando 3 hipóteses, e aí para a gente dialogar sobre elas. A primeira, que eu concordo muito com o Júnior, o debate sobre precarização do mercado de trabalho não é um debate que tem como principal elemento o avanço tecnológico. Veja, as sociedades... O Marx, inclusive, já dizia lá no Manifesto Comunista que o capitalismo ele só pode se desenvolver, ou só vai se desenvolver, a partir de um processo permanentemente acelerado de transformações tecnológicas. Então, a gente tem a sensação de que a tecnologia, no nosso tempo presente, ela é demasiadamente acelerada, porque a gente jogava jogo da cobrinha no celular e agora a gente manda o WhatsApp. Acho que eu declarei a minha idade. O desenvolvimento tecnológico, ele atravessa todos os modos de produção, mas no modo de produção capitalista ele é uma necessidade por um elemento que até o Marx já comentava lá, que é a acirrada concorrência intercapitalista. Mas desde o tempo das caravelas, que foi uma grande inovação tecnológica, né, que foi possível atravessar os mares numa viagem que levaria 6 meses, agora, né, com aquele impulso da vela recôncava, não sei, não entendo nada de física, mas simplesmente aquele processo de uma vela ser deste jeito e não ser desse jeito,
implicou num desenvolvimento comercial muito significativo no encurtamento de viagens marítimas. Então, a tecnologia é um elemento que nos atravessa permanentemente. Ela não é, por si só, geradora de desemprego, ela não é, por si só, geradora de instabilidade e precarização. É a forma política com que os Estados e o capitalismo se apropriam dessa tecnologia que pode ditar ou não um processo de maior precarização ou menos flexibilização das leis trabalhistas. Então, a culpa não é da tecnologia em abstrato, né? É da regulamentação ou da ausência de regulamentação sobre esse tipo de trabalho possibilitado, aí sim, pelo avanço tecnológico. Segunda hipótese. A gente está debatendo esse tema, e ele tem ganhado mais centralidade na sociedade, porque ele atingiu pela primeira vez as classes médias e o centro capitalista. Porque o trabalho no Brasil sempre foi precário. A formação do mercado de trabalho no Brasil, inclusive, né, que se forma a partir do processo de libertação ou de fim da escravização, ela é marcada por um processo em que há ali nos seus genes um elemento de forte precarização, instabilidade, marginalização e informalidade num processo de transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, com a ausência de qualquer mecanismo de regulamentação ou de indenização. Então, a gente é constituído sob um mercado de trabalho que, até o ano de 1960, por exemplo, somente os trabalhadores urbanos tinham direitos trabalhistas consolidados. E mais da metade da população era rural. Então, a gente está falando de um mercado de trabalho num país periférico, subdesenvolvido, em que a regra geral nunca foi a universalização do assalariamento. Nunca foi. A gente teve, né, uma classe trabalhadora industrial e urbana que passou de 50% da população brasileira só a partir de meados da década de 60 e que, mesmo assim, conviveu, seja pela pressão dos desempregados, né, por um tipo de estrutura produtiva que não conseguia empregar a totalidade dos trabalhadores, então, seja por esse elemento que faz pressão sobre os salários, seja pela ausência de regulamentações trabalhistas que atingissem a coletividade de forma geral. Só, né, basta a gente pensar que só em 2013, ainda uma categoria profissional, que são as trabalhadoras domésticas, não tinham ainda o reconhecimento do INSS, do FGTS, pelos seus patrões. Então, já falando de um mercado de trabalho que é precário, tem na sua gênese a precarização, a informalidade, a marginalidade e o baixo salário. Este debate entrou com mais fôlego nas universidades, nos movimentos sociais, ou mesmo nesses espaços coletivos, porque agora ele atingiu um setor historicamente formalizado, que é a classe média. E porque agora, inclusive no centro capitalista, se debate o avanço das desigualdades, a dificuldade da reprodução da própria força de trabalho e a desregulamentação das leis trabalhistas. Terceira e última hipótese. O que está acontecendo agora, da década de 90 para cá, não é um processo de exceção. Veja, várias vezes eu me peguei falando coisas do tipo: antigamente existia uma sociedade salarial, né, que as pessoas recebem salário pelas horas que elas vendem no mercado de trabalho. Antigamente existia trabalho formal, aquele regido pela CLT, com todos os direitos trabalhistas e previdenciários. Antigamente existia um conjunto de proteções, inclusive do sistema de saúde, vinculados à carteira de trabalho. E agora não existe mais. A minha hipótese é que a gente não pode trabalhar o entendimento dessa forma, como se antes existissem e agora não existem mais. Como se agora a gente tivesse entrado num período de excepcionalidade. Agora o capitalismo virou um capitalismo extremamente selvagem, predatório, que está alienando os trabalhadores, inclusive dos direitos básicos de sobrevivência, que é um salário capaz de reproduzir as próprias condições de trabalho, ou que é um conjunto de leis formais que protegem o trabalhador em demissão, sem justa causa, enfim. A exceção não é o que acontece agora. A exceção é o que aconteceu quando a gente acha que foi um período de normalidade. Então, a história do capitalismo é uma história de precarização da vida trabalhista. Acontece que, durante um período muito específico da sua existência como modo de produção, o capitalismo precisou, por uma série de pressões internas e internas, se adaptar ou melhorar ou ser mais domesticado para atender uma série de demandas da classe trabalhadora dos países ocidentais. Então,
Até o final do século XIX, né, desde a Revolução Industrial até o final do século XIX, o capitalismo é marcado pela inexistência de leis trabalhistas, pela inexistência de jornada regulamentada de trabalho, pela inexistência de salário mínimo constitucionalmente regulamentado. Agora, ele só volta ao que ele já era, ele só volta à sua normalidade. A exceção é o período que vigora, principalmente de 1945 até os anos 80. Por que naquele período houve uma exceção? Principalmente nos estados capitalistas centrais, que a gente conhece como período de desenvolvimento dos estados de bem-estar social, mas também na América Latina, como um todo, e no Brasil, com o aumento da industrialização e, portanto, com o aumento de trabalhadores que estavam ali regidos e segurados pelas leis trabalhistas. Porque, neste período, podemos até alargar, podemos dizer que, de 1930 a 1980, o capitalismo passa por uma sequência permanente de crises. Seja a crise que levou à Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, seja a grave crise capitalista motivada pela bolha da Bolsa de Nova York em 29, mas que tem um encadeamento que vai levar pelo menos aí 7, 8 anos para a recuperação das principais economias, seja pela vinda da Segunda Guerra Mundial, seja pela existência de um processo de recuperação, seja pela Guerra Fria. Então, veja, esse conjunto de episódios, crises, recuperações, instabilidades, crises, Guerra Fria, foi um período de exceção em que o capitalismo precisou contornar as suas leis tendenciais, que é essa lei de aumento da precarização ou de concentração do excedente na mão de poucos e de generalização da precarização para muitos. Ele precisou se domesticar porque existia uma pressão dos trabalhadores muito forte e existia algo chamado União Soviética, que era uma alternativa real às experiências capitalistas. Findadas as experiências de socialismo real e toda a dinâmica da Guerra Fria e a existência de uma retaguarda que se contrapunha ao capitalismo como um lugar, ainda que com muitas contradições, um lugar de não exploração, um lugar de valorização da classe trabalhadora, o capitalismo simplesmente volta a exercer a sua face normal, que é a ausência de regulamentação e a ausência de mecanismos de proteção sobre os trabalhadores. E isso se relaciona com o processo que a gente vive hoje. Portanto, o aumento da precarização, o fim da sociedade salarial, o fim da CLT, o fim dos direitos trabalhistas e previdenciários, na verdade, é uma resposta do capitalismo a um período em que ele precisou contornar a sua máxima de maximização do lucro, porque existiam alternativas reais e porque existia uma sucessão de crises em que o capitalismo precisava disputar a hegemonia e disputar corações e mentes como o melhor modo de produção, levando em consideração a existência de alternativas reais. Portanto, a gente vive, da década de 90 para cá, um processo de precarização das relações trabalhistas. Se ela já não era universal no Brasil, ela agora vai atingir também os setores médios, sobretudo com a possibilidade, fundamentalmente angariada pós-reforma trabalhista de 2017, de que a CLT não seja mais a forma prioritária de contratação dos trabalhadores. O que a reforma trabalhista faz? A reforma trabalhista atende a uma necessidade. O capitalismo, como um todo, vai vivendo um processo de estagnação da sua taxa de lucro, por diversos motivos que eu não posso abordar aqui em função do tempo, e que vai exigindo ajustes naqueles elementos que são mais dinâmicos. Portanto, o capitalismo não pode ajustar, por exemplo, quanto ele despende de recurso em marketing, em ciência e tecnologia, porque há uma acelerada concorrência capitalista. Não é livre concorrência, mas é muita concorrência entre os poucos grandes oligopólios que sobrevivem. E ele, portanto, precisa ajustar, para aumentar a sua taxa de lucro, naquela variável de ajuste. E essa variável de ajuste se chama força de trabalho. O que a reforma trabalhista faz, não à toa em 2017, não à toa sob a existência de um período de golpe de Estado, é possibilitar o rebaixamento dos custos salariais e possibilitar a flexibilização das formas de contratação e demissão. Já deve estar acabando o meu tempo, mas
eu tenho uma outra hipótese, que é um pouco que eu tenho trabalhado, de que a crise de 2015 ela tem como elemento central o conflito distributivo na sociedade. A crise de 2014, de 2015, e o impeachment, não tem nada a ver com desequilíbrio fiscal, não tem nada a ver com o Estado gastar mais do que arrecada, ele tem a ver com um conflito fundamental de classe. Esse conflito se expressou no fato de que a queda do desemprego nos governos Lula e Dilma fez com que se aumentasse o custo médio da força de trabalho. Vocês entendem isso, né? O salário é uma determinação entre oferta e procura. Se tem poucos desempregados, os salários costumam ficar mais altos. Então, houve um aumento dos salários médios na sociedade em função da redução do desemprego, da existência de uma política de salário mínimo que corrigia o básico acima da inflação, portanto, com ganho real, um processo de fortalecimento do movimento sindical, que, especialmente em 2013, chegou na marca do mesmo número de greves que a gente tinha na década de 80, e a existência de políticas públicas que impediam, por exemplo, que uma pessoa, ou que possibilitavam que uma pessoa pudesse negar um trabalho extremamente precarizado e, mesmo assim, conseguir se alimentar minimamente pela existência de políticas públicas. Então, esses 4 elementos, desemprego em baixa, movimento sindical fortalecido, salário mínimo valorizado e políticas sociais elevaram o custo da força de trabalho, o custo médio da força de trabalho. Acontece que os capitalistas no Brasil não fizeram o que os capitalistas na Inglaterra fizeram, no desenvolvimento capitalista lá, que era investir em ciência e tecnologia para aumentar a produtividade. Bom, se o salário cresce, o capitalista pode, da mesma forma, continuar tendo uma taxa de lucro avantajada se ele aumentar a produtividade. Então, através dele ter um aumento do seu lucro através da venda de um par de sapato, agora ele investe numa máquina que faz com que um trabalhador, numa jornada socialmente necessária de trabalho, ao invés de um par de sapato, produz 2. Então, no volume da produção, ele ganha aquilo que ele precisou pagar para o trabalhador em salário. Entendem? Só que a nossa burguesia brasileira jamais cumpriria essa tarefa de desenvolver tecnologia suficiente para elevar a produtividade do trabalho, porque ela pode ganhar na mais-valia absoluta. Ou seja, ela pode ganhar rebaixando o custo salarial. Só que a gente não consegue rebaixar salários em períodos de pleno emprego. A gente não consegue rebaixar salários em período de fortalecimento do movimento sindical. Portanto, o golpe de 2016 ele tem este elemento, porque em 2015, pela primeira vez na história brasileira, a taxa de lucro média da indústria de transformação no Brasil foi negativa. E o lucro foi negativo porque o custo unitário da força de trabalho subiu. Então, é um conflito distributivo na sociedade, leva a um golpe que leva a uma reforma trabalhista que flexibiliza as formas de contratação. E, pela primeira vez, desde 2017 para cá, hoje em dia, o mercado de trabalho ele é mais de 50% precarizado ou informal do que formalizado e vinculado à carteira de trabalho. E isso tem um impacto, e eu vou terminar com isso. Isso tem um impacto porque, pela primeira vez na história do capitalismo brasileiro, talvez seja possível dizer isso, a promessa capitalista de que as gerações futuras viverão melhor que as gerações passadas não vai se concretizar. Veja, toda a história da nossa família é que os nossos avós, bisavós, migraram do campo para a cidade e viveram uma vida materialmente melhor. Talvez socialmente não fosse, mas materialmente, no sentido de acessar saneamento, algum tipo de saneamento, escola, a vida urbana, significa uma melhora na qualidade de vida. A migração urbana, rural urbana para as cidades é uma melhora, né, no sentido, inclusive, do que a gente identifica como status social. Depois, o desenvolvimento tecnológico foi melhorando também a vida das gerações futuras, porque agora a gente pode despender menos tempo lavando roupa na mão, porque existe o desenvolvimento técnico de máquinas de lavar roupa. Então, há uma tendência de que as gerações futuras vão vivendo melhor do que as gerações passadas, seja porque vivem na cidade, seja porque podem despender menos tempo nas tarefas reprodutivas, né, especialmente as mulheres. Essa nossa geração é a primeira geração que vai fazer uma inflexão nessa curva. A gente vive, em geral, pior que os nossos pais. E não só pior que os nossos pais, em abstrato, pior ainda do que os nossos pais, porque foi nos possibilitado, para vários de nós, seja através do aumento do incentivo, seja através do aumento do investimento em universidades, de políticas afirmativas, de expansão das universidades, a gente acessou as universidades. Eu sou a primeira da minha geração, da minha família, que acessou a universidade, talvez muitos de vocês sejam.
Então, a gente vai viver pior que os nossos pais, tendo mais qualificação que os nossos pais tiveram. E tendo a promessa que a universidade nos fez, quando a gente entrou, de que a gente teria um emprego superior, ou de que a gente viveria melhor que os nossos pais que não ingressaram na universidade. E a gente está vivendo este período de crise, em que os nossos pais têm minimamente uma casa própria, a maioria deles, né? Uma casa ruim, mas tem uma casa própria, são aposentados, ou vão se aposentar, ainda que com salários baixos do INSS, tiveram estabilidade, até em alguma medida emocional, pela existência de elementos materiais que davam sustentação à vida, e a nossa geração se fudeu. A gente não vai aposentar, porque a reforma trabalhista impossibilitou isso, e porque o avanço dos trabalhos informais não nos vão nos fazer ter registro na carteira, portanto, a gente nunca vai cumprir mesmo 49 anos de trabalho formal para se aposentar. A gente nunca vai ter CLT, a maioria de nós, portanto, a gente nunca vai ter elementos como um FGTS que possibilitam a entrada numa casa própria. A gente não vai ter casa própria, a gente tem uma série de problemas psicológicos de toda a ordem, porque nos foi prometido uma sociedade melhor que não foi realizada. Esse é o terreno fértil da extrema-direita, porque a extrema-direita entrega para este jovem que não vai ter bosta nenhuma na vida, no futuro, e que vive sob várias instabilidades emocionais de saúde mental, entrega uma esperança. Entrega uma esperança que nem precisa ser realizada. Entrega uma esperança de que a extrema-direita vai trazer radicalidade. O que o Bolsonaro fala? Vamos mudar tudo que está aí. Não importa muito o que é. O que o Milei entrega? Vamos mudar tudo que está aí, vamos ser radical. O que o Edmundo Gonzalez, na Venezuela, eu estava na Venezuela agora e fui na manifestação da direita, ela é majoritariamente composta por jovens, porque vamos entregar uma Venezuela livre, um futuro melhor. A gente precisa de uma proposta de futuro, uma proposta de esperança, porque a nossa vida está condenada a ser um fracasso. E se as nossas organizações políticas entregarem estabilidade, o desemprego caiu de 7, agora é 6,9%, porque o crescimento do Brasil de 0 agora é 2, isso não é suficiente, porque a estabilidade entrega frustração. A gente não quer a estabilidade da administração do capitalismo periférico subdesenvolvido brasileiro, a gente quer mudanças estruturais. E, portanto, eu faço essa avaliação porque a extrema-direita capturou esse sentimento. E a gente perdeu capacidade de ter radicalidade, que seja demagógica, que seja ofertar uma sociedade que a gente nunca vai ver no futuro, mas essa esperança de que a gente vai contornar e vai mudar radicalmente, e radicalmente não é vamos melhorar um pouquinho o salário mínimo e corrigir a 4%, vamos reduzir a taxa de desemprego, é mudar estruturalmente essa sociedade, é aumentar os espaços comuns, é ter uma política de habitação popular, é ter uma política de direitos trabalhistas e previdenciários por fora da CLT, como direitos universais, como é saúde, como é educação, que não está vinculado à carteira de trabalho. Se a gente não for radical e entregar uma promessa de futuro, a gente vai perder esse setor que, pela primeira vez, está vivenciando a extrema precarização da sua vida, sem contar aqueles que já foram historicamente precarizados. Então, o que eu faço é um pouco esse apelo, assim, de que a gente consiga ser mais radical, ainda que no discurso, mas consiga entregar uma promessa de que é possível ser feliz. Uma promessa de que é possível para essa geração ter esperança. E essa promessa não se entrega na manutenção da estabilidade das instituições burguesas. Essa promessa se entrega numa promessa de futuro. E esse futuro, em geral, é o futuro que rompe com o capitalismo e com as suas determinações fundamentais, ou que rompe com o capitalismo neoliberal nessa fase de acumulação. Portanto, eu acho que esses espaços são importantes para a gente pensar, cara, nossa vida é uma merda, o trabalho é uma merda, a precarização é generalizada e nós precisamos radicalizar a capacidade de ofertar uma alternativa, ainda que nunca se concretize, mas pelo menos que a esperança está no nosso campo, que a esperança está no campo daqueles movimentos sociais que pautam muito além do que a sobrevivência material da vida, mas que pautam um projeto de sociedade em que a gente tem espaço e que a gente possa ser feliz. E ousar ser feliz no capitalismo brasileiro é quase uma ameaça para as classes dominantes que sempre nos viram como serviçais e como aqueles, né, que vão olhar de fora as suas festas e que nunca vão gozar da possibilidade de sorrir. Eu acho que eu já passei para caralho do tempo, mas é isso. Família. Eu confesso que durante as falas eu cheguei a quase chorar algumas vezes. Porra. É muito pesado, muito louco pensar isso. Pensar como alguém que trabalha na internet, né? Então,
né? É isso, precarizado pra caramba, que só tem 23 anos e olha e fica falando assim algumas vezes, tipo, meu Deus, estamos ferrados, e algumas horas, tipo, não, essa galera tá na luta, então vamos continuar. E eu acho que é isso, né? Esse espaço coletivo aqui, onde a gente chegou para trocar uma ideia sobre precarização de vida, cada um de um campo, cada um de um lugar, cada um com uma história, e aí você vê que as coisas vão se relacionando, e aí você olha e fala, é no coletivo que a gente vai fazer a transformação, né? Bem da hora. Momento, mais uma vez, eu vou fazer um momento de jabá, calma aí. Vai ter, você já tá o primeiro, tá? Você já tá o primeiro. Momento de jabá, depois lembrar, vai ter aí o autógrafo dos 2 livros, da Juliane Fur e da Débora Lima, ali no fundo do corredor, é só seguir. E também queria falar que eu tenho um livro lá embaixo na Autonomia Literária, por uma inclusão da sociologia, então quem quiser também tá lá. Mas agora a gente vai abrir para perguntas. Eu estava pensando em fazer, vamos ver se vocês estão de acordo, abrir para 4 perguntas, 10 minutos cada e já concluir. Boa tarde, meu nome é Isaac, eu sou de Maringá, do estado do Paraná. Eu sou da assessoria do deputado estadual Renato Freitas e a minha pergunta vai tentar complementar todos vocês. Quando o Freitas e a Débora falam sobre a questão de voltar para a base, de ter um discurso para as pessoas que estão trabalhando e não estão vendo sentido, mas têm energia, têm muita força e tal para fazer, e como que sofre, né? Eu tentei fazer uma pergunta na roda passada, eu não consegui, vou tentar juntar tudo isso. E para ver o que a Juliane fala, eu te amo, te agradeço demais, eu aprendo muito com você, obrigado mesmo. E o Renato fala que, sobre tudo isso, o que a gente tinha que pensar era no fundo partidário, porque tem dinheiro. Eu não sei quantos que é do PSOL, mas do PT acho que é quase 600 milhões, uma coisa assim. Aí eu falei, eu sou pré-candidato em Maringá, vamos, né, já estou eleito, né, mano? Mas não é bem assim que ele reparte o bolo, né? E aí ele começa a explicar sobre essas ações práticas, né? Como ele tem o projeto do núcleo periférico, aqui vocês têm várias ações que eu estou vendo, que eu estou acompanhando, como que usar não só esse fundo partidário, esse dinheiro, pensando, porque ele é um dos deputados que mais investe, que ele mais contrata pessoas para trabalhar para ele. Né? Hoje eu tenho qualidade de vida, consigo comprar carne de porco para minha mãe, porque é uma carne barata, que eu não consegui comprar para ela comer, porque ele me paga. Né? E como que a gente tentasse usar esse dinheiro, né, já que é garantido pela Constituição, todas essas questões, né, de Constituição e de via eleitoral, para usar para levar para a quebrada mesmo, como você está falando, tá ligado? Ou então para fortalecer as cozinhas, né, para tentar manter esse vínculo, né? E como que parece que é difícil, porque às vezes a gente quer fazer os recortes de raça, de gênero e tal, e parece que algumas pessoas elas não querem levar o dinheiro para a comunidade, mas parece que o voto está lá, sabe? E aí o Celso Russomano leva, lá em Maringá o Ricardo Barros leva, o Sérgio Moro, essa galera, e eles conseguem os votos, sabe? E parece que o Renato está fazendo isso, ele está levando dinheiro para mim, que eu trouxe mais 5 pessoas comigo, a gente está gastando um dinheiro do caramba aqui, está dando um rolezão do caramba, e tipo assim, a gente está usando entre a gente o dinheiro nosso, né? Aquela tal da economia solidária. E às vezes parece que falta um pouco disso, parece que a gente sabe como fazer, e eu não estou vendo fazer, sabe? Então, quando eu vejo a Juliane brigando lá com o Breno Altman, lá na Fundação Bercel Abram, lá nos canais lá, eu gosto porque abre minha cabeça, sabe? Então, era um pouco disso, assim, como usar o dinheiro que a gente tem, não o dinheiro que a gente não tem, né? O dinheiro do fundo partidário, o dinheiro do salário dessas pessoas que se dizem, né, coletivas, para fazer mais coisas, para a gente se multiplicar. É isso minha pergunta. Obrigado, viu, gente? Oi, gente. Boa tarde. Meu nome é Giovana, eu sou psicóloga e eu queria direcionar a pergunta para a Débora e para o Júnior. Queria saber qual que é a importância dos movimentos trabalhistas para a saúde mental dos integrantes. Boa tarde. A minha pergunta é para a Juliane sobre a sua quarta hipótese. Eu concordo, eu acho ela até irrefutável. Há um conflito redistributivo que motiva o golpe e a reforma trabalhista a partir do governo Temer. E entendo que isso é um movimento da burguesia nacional. Porém, o golpe não teria acontecido se não fosse também uma interferência de uma burguesia internacional, externa, principalmente por meio da Lava Jato, né, que tem um papel ali no golpe. Então, eu vejo também uma questão da derrubada do governo PT com uma camada de um imperialismo que seria internacional. Só que eu não consigo ver bem um elo entre o interesse do imperialismo internacional em rebaixar o custo da nossa mão de obra aqui, considerando que isso, sei lá, estabeleceria uma concorrência, ou seja, uma empresa poderia achar que aqui é mais barato, entende?
Então, eu queria, se você pudesse articular a sua hipótese da burguesia nacional com o que seria o interesse dessa burguesia internacional na reforma trabalhista. Boa tarde. Então, pensando, não sei, né? Eu fui pensando aqui, eu achei muito simbólico, né? Eu também trabalho com cultura, trabalho na produção, sou atriz, sou poeta, e a gente está numa feira literária falando de palavra e sobre a questão de utopias, de criar uma realidade, mesmo que ela não possa ser possível na vida, que ela seja possível dentro de um espírito de corpo. E eu acho que o capitalismo, dentro daquilo que a gente tenta também no trabalho de base, de alguma forma, trazer, é a vontade de viver, né? É a vontade de romper, porque ele realmente nos captura através da mente e, automaticamente, o nosso corpo cansado, fadigado, não sei, assim, me veio também muito tentando pensar numa mesa anterior que foi falado, né? Que corpo é esse que vai, de fato, pegar em armas, sendo que esse corpo mal consegue ficar em pé porque ele está cansado? Ele já está na sua exaustão de vida. Então, que palavras são essas, fictícias ou não, possibilidades ou não, que precisam ser lançadas para reavivar esses corpos? Bom, é isso então. Agora vai ser na ordem contrária. Fiquem à vontade. Eu vou só ouvir a aula. Bom, vamos lá. Agora eu prometo sim que eu vou ser rápida. Todo mundo que promete isso não cumpre, né? Mas eu fico pensando assim, como é que é o seu nome mesmo? Tata. E aí eu não sei, por isso que eu também trago essa palavra hipótese, porque eu acho que ela está aberta. Esse debate sobre esse tempo presente, ele está muito em formulação, né? Nós vamos ser os formuladores. Eu tenho a impressão que esse elemento motivador de que é possível viver melhor, de que é possível construir uma sociedade alternativa, de que a nossa existência não está condenada a ser um corpo que trabalha e que alterna entre o trabalho e a terapia para lidar com os problemas do trabalho. A ideia de que a gente pode vivenciar uma outra lógica de sociabilidade, de organização, ela é muito motivadora, né? E o cansaço ele está ligado ao cansaço do trabalho e ele está ligado ao cansaço da fadiga por essa sensação de que nada se transforma, de que a gente está condenado a viver sob essas condições prejudiciais e profundamente deletérias de vida. E aí eu vou trazer, desculpa, eu estou muito venezuelada, porque eu voltei de Caracas ontem. Mas eu fiquei muito impressionada, porque eu estava em Caracas e aí eu fui nas duas manifestações, né? Fui na manifestação da oposição e fui na manifestação do Maduro. E a manifestação do Maduro estava muito lotada. E eu juro que eu fiquei pensando assim, eu acho que a nossa cabeça parte de uma ideia que, cara, o Maduro não tem como ser eleito, porque isso, tipo, muita crise, né? É até estranho para a gente. E aí eu vi aquela manifestação lotada e pensei, cara, essas pessoas, ano passado, passaram fome, sabe? Há 2 anos atrás, elas estavam impossibilitadas de receber insulina. Na Venezuela não pode entrar quase nada, porque tem 930 sanções internacionais. A gente não tem ideia do que é sanção internacional, mas produto brasileiro não pode entrar na Venezuela. Ele tem que ser triangulado no Panamá, trocar de rótulo para poder entrar, porque um terceiro país diz que aquele país, sei lá, ajuda o terrorismo, qualquer outra coisa do tipo. E aí eu pensei como essa proposta, ou essa ideia, ou esse embalo de esperança de que é possível não ser colônia, de que é possível romper com o imperialismo, de que é possível ter autossuficiência, de que é possível ter soberania nacional, é mobilizador e faz com que gente que viveu restrições bárbaras de quem sofre bloqueio e que há 2 anos atrás passava fome, continua de pé, de cabeça erguida numa manifestação, ainda sabendo todas as contradições, porque tem alguma esperança no futuro. Então, eu acho que, sim, tem o elemento do cansaço, mas tem o elemento da falta de algo que nos dê uma esperança de radicalidade, sabe? E eu acho que isso é capaz de suplantar um pouco as nossas dificuldades cotidianas, assim. Eu penso que, se houvesse um movimento de massas no Brasil, de que elementos fundamentais estivessem em disputa e que nós fôssemos convidados a ser agentes protagonistas principais, esse cansaço seria rapidamente sucumbido, né, com gente de pé, exigindo respeito à sua soberania, ou exigindo respeito à sua condição nacional. Para finalizar, o que eu acho do golpe de 2014, o golpe de 2016, mas, né, toda a crise e instabilidade política? Há um autor
que chama Pat Nike, não sei se vocês já ouviram falar, mas que é uma das editoras que está aqui, que é a Lavra Palavra, está publicando esse autor. Ele tem uma hipótese sobre a atualidade do imperialismo. Eu vou terminar rápido, eu juro. Porque, assim, o imperialismo, né, essa categoria analítica, muitas vezes negligenciada pela própria esquerda, né, como uma categoria analítica fundamental, é uma categoria que explica as relações fundamentais entre centro e periferia, mesmo que o imperialismo hoje, para existir, não precise mais contar com colônias, com ocupação territorial, nem com disputas bélicas, ainda que, quando preciso, ele não hesita em colocar os seus canhões na rua ou manter a existência de colônias, como é a Palestina, por exemplo. Porque há um processo de transferência de riqueza daquilo que a gente produz aqui na periferia capitalista para o centro, independentemente de haver regras coloniais para isso, porque tem uma lógica capitalista, tem uma lógica de livre mercado que mantém essa estrutura de drenagem do nosso excedente, daquilo que a gente produz, para ser acumulado no centro capitalista. Essa forma atual do imperialismo, ela demanda uma série de conexões com as economias periféricas fundamentais. E uma delas é o que esse autor, chamado Pat Nike, diz que é um processo permanente de deflação, né, do preço de oferta, ou de queda do preço de oferta das mercadorias que a gente produz. Então, o que a gente produz e entrega para o centro, que em grande medida são produtos primários, precisa ser contido a tendência dessas mercadorias elevarem o seu preço através de um processo, muitas vezes artificial, mas real, de deflação, de fazer com que essas mercadorias custem menos, porque essas mercadorias são insumos para a produção capitalista no centro. E, em boa medida, isso está explicado pela redução dos custos salariais. Então, sim, reduzir custos salariais na periferia é uma pauta fundamental para a burguesia brasileira, né, que tem como um dos seus principais custos de produção o custo da força de trabalho, mas é também elemento importante para rebaixar os custos daquilo que a gente exporta e que é fundamental que o centro capitalista consuma com preços acessíveis. Porque o preço das coisas no centro, o preço das matérias, das manufaturas produzidas no centro, precisa ser embutido o custo dos insumos que são produzidos pela periferia. Se esses insumos ficam mais caros, o custo das mercadorias fica mais caro no centro. Se os salários continuam o mesmo, portanto, a taxa de lucro tende a ser esmagada. Vocês entendem isso? E, para finalizar, tem uma outra coisa fundamental que esse Pat Nike também fala, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, eu vou encerrar por aqui. Quando o capitalismo vivencia momentos de elevada concorrência intercapitalista, que é o que a gente está vivendo, lembrando, não é livre concorrência, mas é concorrência entre poucos grandes oligopólios, o Marx já dizia, existe uma tendência de que essa concorrência intercapitalista, acirrada, leve a uma tendência de queda da taxa de lucro, por motivos que eu não vou conseguir explicar aqui, mas é fundamentalmente pelo gasto que você precisa fazer cotidiano em tecnologia, em marketing, para você seguir vivo na concorrência capitalista. Portanto, está em voga, atualmente, no centro capitalista, uma crise. A crise de 2008 ela ainda não se concretizou. O que é uma crise se concretizar? É o capitalismo conseguir contornar essa crise e voltar a uma normalidade da sua taxa de lucro. Ela ainda não se normalizou e ainda foi atingida pela crise da pandemia. Quando há crise no centro, há uma tendência de queda da taxa de lucro. Portanto, não faz sentido que os capitalistas invistam o seu dinheiro, por exemplo, numa empresa de celular. Porque o retorno sobre uma empresa de celular é pequeno, já que a concorrência é muito elevada e você precisa estar sempre fazendo gastos para aumentar o marketing, a tecnologia, para que o celular agora, em vez do jogo da cobrinha, mande o WhatsApp, sei lá, de drone. Então, a taxa de lucro no centro costuma cair em momentos de acirrada concorrência capitalista, que é o que a gente está vivendo. Quando cai a taxa de lucro no centro, fica capital sobrando. Fica um capital sobreacumulado, sobrando, que não vai ser investido na empresa de celular, porque a taxa de lucro do setor de celular está muito baixa. Só que capital não pode ficar parado. Capital não pode ficar sobrando, porque capital é valor em alta expansão. Então, ele precisa encontrar um lugar em que a taxa de lucro seja extraordinária. Se a taxa de lucro está baixa, porque tem muita concorrência no centro, onde que a taxa de lucro é extraordinária? Onde que ela é alta? Ela é baixa no centro porque tem muita concorrência.
Onde que ela é alta? Aonde não tem concorrência. E o que não tem concorrência? Aquilo que ainda não está na órbita do mercado. O que não está na órbita do mercado? Assistência social, saúde básica, educação básica, INSS. Essas coisas não estão na órbita do mercado. Ainda que algumas já tenham mercado, em geral, a saúde básica é provida pelo Estado, a educação básica é provida pelo Estado. Então, a concretização da crise de sobreacumulação de capital, a crise do capitalismo imperialista é austeridade fiscal na periferia, para que o Estado asfixie o fornecimento desses serviços públicos, para que, na inexistência de saúde para todo mundo, ainda que com todas as precariedades do SUS, o setor privado possa vir e disputar este setor que não tem concorrência. E não é plano de saúde mais, não é classe média, é doutor consulta no metrô de São Paulo, é consulta para pobre. E por que há espaço para consulta para pobre? Porque o SUS está asfixiado. E o SUS está asfixiado porque nos impuseram essa lógica de que a gente tem que cortar recursos sobre serviços públicos fundamentais. Não tem nada a ver com equilíbrio fiscal. Foda-se, ninguém está nem aí para equilíbrio fiscal. O objetivo desses capitalistas é asfixiar esses serviços para que este capital sobreacumulado possa ser investido e virar um doutor consulta. Então, a crise motivada aqui pelo conflito distributivo interno se soma a essa necessidade de que os estados periféricos drenem, diminuam quanto eles investem em serviços públicos, quanto eles investem em empresas estatais, sobretudo de recursos que são matérias-primas para eles lá, como é energia, como é petróleo, para que eles possam ter uma taxa de lucro extraordinária. Então, está tudo muito conectado e toda essa política vinda do mercado, em grande medida selada e bem recebida por parte dos economistas, até do próprio governo, de que é preciso ter equilíbrio sobre as contas públicas, porque isso é importante para o mercado, nada mais é do que encontrar espaços para asfixiar aquilo que o Estado fornece, porque quanto menos saúde, mais plano de saúde é vendido, quanto menos educação, mais escola privada é gerada, quanto menos assistência social, mais possibilidade de assistência privada é criada, e como isso não está no mercado, ainda é quase fundamentalmente monopólio estatal, no caso da assistência social é monopólio estatal, mais fácil é um setor se apropriar, e ao se apropriar fora da concorrência capitalista, gerar e galgar uma taxa de lucro extraordinária. Então, defender o comum, defender assistência social, defender saúde, defender educação, defender direitos fundamentais é também uma forma prioritária de garantir que a gente tenha capacidade de ter um futuro e garantir também que esses interesses capitalistas do imperialismo estadunidense, sobretudo, mas também dos interesses das suas correias de transmissão, que é a burguesia interna, possam ser dirimidos e a afirmação daquilo que é direito fundamental e que não é mercadoria. É comigo, mas eu já vou falar, gente. Que mulher maravilhosa. Nossa, que aula, assim, inspiração. Eu fiquei para responder 3. Primeiro, referente à questão do fundo partidário. E aí também esse processo de como que se faz política, né? Não sei se a maioria sabe, mas o fundo partidário ele é calculado pela quantidade de deputados federais eleitos. Então, a gente basta ver o Congresso Nacional e a gente vê que o Congresso, em sua maioria, são candidatos da direita, de extrema-direita, e são essas pessoas que, nas campanhas, vão deter mais recursos. O pessoal cresceu bastante, mas é um partido ainda que o fundo partidário é muito pequeno. Mas eu acho que a gente tem que fazer um inverso de política. Porque o que eu, uma mulher da periferia, me deparo? Me deparo a cada 2 em 2 anos, porque se tem eleição à prefeitura e também à presidência, os mesmos políticos pisando lá, ofertando dinheiro, levando dinheiro, comprando. Eu acho que o nosso desafio não é a gente se contaminar com essa velha política coronelista de compra de voto. Eu acho que o nosso maior desafio é disputar a consciência das pessoas. É claro que levar investimento, emendas parlamentares, investimentos e contratar os nossos é importante. Mas eu acho que o nosso maior desafio é a gente ir contra essa lógica dessa velha política que compra, né? Porque, senão,
do que se faz, do que vale a gente estar na política, para ser mais dos mesmos. Então, nosso maior desafio é, sim, levar o ganho de consciência política. E por que eu falo isso, gente? Os governos progressistas levou benefício, né? Levou Bolsa Família, levou ProUni, acesso à universidade, levou tantas e tantas coisas. Só que a gente, se for parar para ver, o que aconteceu? Veio o golpe, veio o Bolsonaro, e as pessoas que passaram uma vida recebendo Bolsa Família, as pessoas que conseguiu ter acesso à universidade com o ProUni, tem muitas dessas que hoje se enxergam como extrema-direita, como direita, não quer ser esquerda. E aí a gente fica perguntando assim, qual foi a política que a gente construiu? E aí eu acho que é muito importante, sim, a gente ter o Bolsa Família, ter acesso, mas não basta ser uma política apenas onde as pessoas têm acesso às pessoas. A gente precisa travar e aí uma guerra de ganho de consciência das pessoas, de disputa de narrativa. A Juliane traz muito aqui. E que isso foi captado muito bem por essa extrema-direita. E aí, eu gostei muito da sua análise, que eu não tinha nunca me pensado na lógica que a gente está vivendo, porque as pessoas... Mas você tende a achar que está vivendo melhor, mas está se precarizando cada vez mais. E eu acho que o nosso desafio é também pegar esse discurso radical, ganhar coração e não deixar que a extrema-direita venda essa ilusão, porque do lado de lá eles vão vender mentira. E o campo que vai realmente vender a verdade e que realmente vai lutar para a classe trabalhadora somos nós. E a gente tem que se apropriar desse discurso. E estar na política, para mim, e o pessoal tem muito disso, quando a gente elegeu a primeira empregada doméstica, Giane, como elegemos a Érica Hilton, a primeira mulher trans, Sônia Guajajara, né? Essas potências, também ter pessoas nos espaços de decisão, pessoas que representem essa sociedade. Porque homem, branco, né, rico, não vai representar os interesses da sociedade. Então, por isso é muito importante a gente ter pessoas como Júnior Freitas, como eu, tantas outras pessoas que são a cara, porque sente na pele, estando nesses espaços, vai trazer uma nova política. Não adianta a gente ficar só questionando, está ruim, e também não ir para o fronte para tentar reverter. Eu acho que o desafio também é que a gente não tem que construir cidadãos consumistas. A gente precisa construir uma cidadania onde as pessoas sim têm acesso aos direitos básicos, direitos sociais, mas onde a gente também tem que ganhar a mente e o coração. Eu acho que esse é o desafio para a gente como esquerda. Referente à questão da importância da saúde mental, o quanto isso traz dentro dos movimentos sociais. Eu sou a prova viva, o Boulos, ele é psicanalista. Eu sou a prova viva de um estudo que foi feito comigo mesma. Quando eu cheguei para o movimento social, eu estava depressiva, em depressão. E isso ele fez até uma pesquisa, e depois ele voltou para fazer uma outra pesquisa do quanto o movimento social muda e tira as pessoas, né, da depressão. Tem relatos de pessoas dentro de movimentos sociais que não precisa mais tomar remédio, porque o que traz a depressão mas os psicanalistas, os psicólogos vão falar. Mas a depressão é a falta de algo. Então, assim, eu fui abandonada grávida, né, porque os homens largam a gente sozinho e se vira nos 30. Num trabalho precarizado, sem moradia, em coabitação familiar, a mãe pesando. Isso traz uma angústia para as pessoas, e muitas pessoas acabam caindo em depressão, porque é isso, é só pressão, é só barra, né? A gente tem que estar pronto, sobreviver a tudo isso. E o movimento traz uma outra lógica que salva a vida, que nem eu coloquei aqui no início, que é a lógica do coletivo. Você não está sozinha. Eu, como uma mãe solo, né, você não está sozinha. A gente tem esse grupo, essa rede de apoio aqui dentro de um movimento que vai te ajudar a cuidar dos seus filhos. Né? Você não está sozinha, então aqui você tem uma família, você encontra pessoas. Então os movimentos sociais têm um papel importantíssimo para resgatar a vida das pessoas. A gente, nas nossas ocupações, vai muita galera, pessoa LGBT, né, que são excluídos da sociedade e dos familiares. Já está dando para me terminar, né? Tá, 5, tá. Eu sou professor, também falo demais, por isso que eu estou perguntando. E aí pessoas que são viciadas alcoólicas, pessoas que estão em drogadição. E o movimento assim faz um papel também de resgate, de autoestima e de resgate de vida.
Então, quantas e quantas pessoas chegaram dependente e a gente for ver essas dores, né? O que causou, e quando a gente traz esse coletivo, essa força, hoje não bebem mais, não usam drogas, saíram de uma depressão. E eu sou a prova viva disso, que o Guilherme, quando iniciei numa ocupação, eu cheguei lá na depressão. Aí ele fez uma pesquisa lá, aí eu fiquei 1 ano organizando essa ocupação. Quando voltou, eu nem me lembrava, mas ele falou que as mesmas perguntas que eu tinha respondido quando cheguei tinha mudado muito, e ele conseguiu comprovar, no trabalho de pesquisa dele, o quanto o movimento social também resgata a vida das pessoas. Por último, eu acho que eu já respondi na primeira, assim, a gente tem que mudar o diálogo e ir num discurso de trazer esperança, assim. Também não sei, mas a gente está cavando, pensando para ver como que a gente transforma a sociedade que a gente vive, que as pessoas... E é isso, a gente tem internet, a gente tem a extrema-direita querendo endemonizar quem é de esquerda, essa guerra política, esse negócio doido do digital. A gente, como campo de esquerda, a gente a todo momento fica só na defensiva. Eles fazem a fake news, eles fazem um monte de coisa, a gente vai lá responder. Eu acho que não é isso. A gente também tem que ser... A gente tem que estar sempre... A gente tem que fazer ao contrário, tem que deixar eles responder e a gente falar a nossa verdade e ganhar esse discurso. Mas é uma grande guerra também digital e também guerra política, onde a gente precisa não construir consumidores, e sim pessoas conscientes politicamente do que está em jogo no nosso país. É isso, gente. Bom, vou encerrar isso aqui, né? A Juliane estava falando ali e eu estava só analisando, porque eu sou um cara muito que, tipo assim, cara, que sabedoria, né? Como que a gente vai transformar isso na prática? Porque eu sempre estou tentando pegar o seu discurso e trazer mais para o lado periférico. Eu posso estar errado, porque eu ainda estou em aprendizado, mas eu acho que uma coisa que a gente pode usar para ajudar, não tem como a gente falar para as pessoas voltar ao que era antes. O avanço da tecnologia está aí, é uma realidade. Hoje, se você for parar para analisar, se você não tiver um número de celular, nem emprego você arruma. Se você tiver WhatsApp, nem emprego você arruma. Então, não adianta ignorar isso. Avançou. Então, uma coisa que a gente tem que parar também de falar para a nossa população é que a gente vai viver fazendo assistência social para eles. E libertar eles. O que a gente pode fazer? Ser dono da tecnologia. Por que a periferia não pode ser dono da tecnologia? Por que o governo está formando pouco? Porque não investe em tecnologia, não avança em tecnologia. Por que o governo está formando poucas pessoas e essas pessoas estão indo trabalhar para empresas multinacionais? E não está fazendo a serviço para fazer com que o entregador tenha o seu próprio aplicativo. Você vai fazer um aplicativo hoje, é R$1 milhão de investimento. Só que se você falar para ele, não, a gente vai fazer políticas assistenciais, não, ele já entendeu que a tecnologia ajuda ele. Ele quer ser dono da tecnologia. Mas ninguém oferece isso para ele. A direita oferece o quê? Oferece que ele vai conseguir furar a bolha e ganhar muito dinheiro, mas tem um esquema por trás aí, que é manter toda a população refém deles, porque eles têm a tecnologia e nós não. A hora que eles quiserem parar o WhatsApp, eles param e nós não sabemos o que faz. Então, está faltando investimento no poder público para colocar e avançar a tecnologia e dar poder ao povo. Porque daqui 10 anos, se a gente não for detentor desses... internet é cara, nós não tem nem internet. Internet nós temos que pagar. Por que o celular, o chip e a internet não é gratuito? Se a gente não tiver isso, nós não faz nada. Cadê a tecnologia, o investimento da tecnologia do governo para distribuir isso gratuitamente? É itens essenciais hoje, não dá mais. E cada vez vai avançar cada vez mais. Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar esse diálogo. Não, que da hora você ter um WhatsApp, isso está facilitando a sua vida. Você trabalha com WhatsApp? Trabalho. Nós temos que ser dono dessa tecnologia. Nós temos que formar. Nós temos muita gente inteligente na quebrada, muito moleque bom que se perde na criminalidade, porque fica ocioso. Quando a gente fala em políticas públicas, aí entra a política pública. De formar, de construir um centro tecnológico lá na periferia para formar os nossos. Só que aí fica muito caro, porque se a gente for falar de milhões, quando é para a periferia é muito caro. Né? Para a periferia sempre é tudo muito caro. Então, eu creio que dá para a gente trabalhar nessa questão, trabalhar com a realidade.
Não adianta você falar, vamos voltar ao que era antes. Não, ninguém quer. Todo mundo quer avançar. Então, eles estão procurando um meio de avançar, de furar a bolha. Sobre psicologicamente, é uma doença que vem atacando. Eu posso falar por mim. Eu faço uso de antidepressivo, né? Eu sou tratado assim e eu não tenho. Eu estava até pensando esses dias, todo dia eu penso, acordo e falo, eu preciso procurar um psicólogo. Mas a vida não deixa eu procurar um psicólogo e nem aonde ir. E essa é uma doença real. Tem muita gente que não fala, não tem medo de falar. Eu tenho síndrome do pânico. Isso aí está avançando também junto. Aí, tanta carga, é tanta preocupação, um motoboy que trabalha 14 horas, ele não vai no psicólogo. Não dá para ir no psicólogo. Ele não vai parar, ele só vai, e aí, quando ele adoecer, difícil, né? Se não cair nas drogas. E aí vem o poder público, aí vem a extrema-direita, que te macetou tanto nesse mercado neoliberal, para você trabalhar 14 horas, para você vendendo uma ilusão. Aí, quando você cai nas drogas, porque você fica antidepressivo, aí eles querem te exterminar. Essa é a política que está acontecendo, e que a gente tem que se atentar. Então, essa é uma política social que a gente tem que ter. Psicólogos gratuitos. A gente está falando do básico aqui. É sempre a mesma coisa. É por isso que as pessoas não acreditam mais também, às vezes, um pouco na esquerda. Sempre as mesmas coisas. Não vou dizer que não avançou. Eu acredito que avançou e muito. Depois teve um descontrole, mas eu acho que dá para a gente vir para o mundo real e atual. Vamos dar condições reais para o trabalhador. Tem muita gente que está tentando fazer aplicativos, por exemplo, mas quando ele se dá com um preço de 3, 4 milhões para montar um aplicativo, isso é irreal para quem quer tentar usar essa tecnologia para conseguir ser dono dos seus próprios meios de produção tecnológicos. A gente precisa avançar nisso. E é isso, eu vou encerrar por aqui. Tamo junto. Muito obrigado a Flipei. Aprendi muito. Juliana, aprendi muito com você. Muito obrigado. Você falou bastante coisa. Eu entendo que a gente tem que pegar esse discurso seu, dar uma simplificada, para a gente conseguir entrar na mente. Tudo que você falou é perfeito. Eu concordo com 100% do que você falou. A gente só precisa agora saber filtrar para chegar na população e mostrar esse caminho. O que deixa as pessoas depressivas também é isso aí, viu? Eu vou falar para você não, que a esquerda me deixou depressiva também, culpa da esquerda também. Porque apontar que a gente está dentro de um problema, mas não trazer a nossa solução, aí não adianta também. Aí eu fico depressivo, aí eu sou obrigado a vir pegar o microfone e tentar construir a solução para que outras pessoas, porque ser libertado é da hora. A esquerda me libertou. Tudo isso que você fala me liberta muito, mas me traz muitos problemas também. Eu sou um cara que fico só martelando. E agora? O que a gente vai fazer e buscar essa solução? Valeu, obrigado. Eu pedi rapidinho, e também seria interessante você falar a sua. Quem puder acompanhar meu trabalho, seguir nas redes sociais, é Débora Lima, MTST. Por favor, gente, curte, porque a gente está nessa guerra digital. Eu, por ser de movimento social, mesmo o movimento do candidato a prefeito Boulos, sofro muito ataque dos haters, coisa e tal. A gente precisa nos organizar para nos defender e também, entre nós, nos fortalecer. Então, Débora Lima, MTST, quem puder, segue. E também segue esse cara aqui, que ele vai falar o dele. Pessoal, JR Freitas, _oficial. JR Freitas, _oficial. Pode me seguir lá, só não me xinga não, que já tem muita gente me xingando lá, hein? Eu estou muito cancelada nas redes. Mas é Juliane Furno, se alguém quiser. Eu até deletei o Twitter, não deu para mim. É isso. Valeu pela mesa, gente. Nossa.